Olá, meninas, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, Gênesis capítulo 19, está muito, muito bom. Já pega seu caderno, sua caneta, seu livro, sua Bíblia e vamos juntas estudar, amém? Coloca aqui embaixo o teu comentário, curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e aciona aquele sininho para você ser avisado sempre que nós postarmos novos vídeos. O tema de hoje, a gente vai falar sobre a grande destruição de Sodoma e Gomorra. Uhul! Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridas? Vamos lá, então, para o nosso capítulo 19? Gênesis 19, do 1 a 2, fala assim. E vieram 2 anjos de Sodoma à tarde. Lembra que no capítulo passado a gente falou sobre os 2 anjos, que os 3 anjos que vieram em direção a Abraão, e Abraão parou e alimentou eles, né, lavou os pés. Então, esses anjos, eles foram em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, porque ele precisava avisar a família de Ló que a cidade ia ser destruída. Na verdade, ele não ia avisar a família de Ló, né? A gente vai ver isso agora no decorrer do capítulo. Ele não foi direto para avisar a família de Ló, mas ele encontrou Ló na entrada da cidade. Vamos continuar que aí vocês vão ver. Vieram 2 anjos a Sodoma à tarde e estava Ló assentado à porta de Sodoma, ou seja, ele estava sentado ali na porta da cidade de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vós levanteis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes da rua passaremos a noite. Versículo 3 e 4 fala assim: E proferiu com eles muito, ou seja, insistiu muito eles, né? E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes um banquete, cozinhou bolos sem levadura, e comeram. Isso já era um costume deles, tá, gente? A receber as pessoas que vinham de outros lugares nas suas casas e ajudar essas pessoas, porque geralmente as pessoas que passavam eram profetas, eram servos de Deus. E judeus, eles se ajudam muito. Eles são um só povo, né? Eles se ajudam demais. Eles são uma grande família. Então, o que um faz, o outro, sabe, ajuda. Então, eles são muito unidos, tá bom? O que falta muitas vezes no cristão, né? Levedura e comeram. E antes de que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Olha isso, vai vendo. E chamaram a Ló e disseram-lhes: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos. Aí conheçamos, caso você saiba, como a gente já falou isso em outras lições, né? Sabe que conhecer é o ato sexual, né? Então eles estavam pedindo para trazer os anjos cá para fora porque eles queriam fazer esse tipo de coisa com eles, né? Então saiu Ló à porta e fechou a porta de trás a porta de sair de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não os faça mal. Só que eles não sabiam que era o anjo até então. Repara só, vai vendo. Eis aqui 2 filhas que tenho. Ló queria oferecer até as filhas dele, para que eles não fizessem isso com aqueles homens. 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram os homens. Aqui vocês entenderam, né? Que ainda não conheceram os homens. Fora vô-las terei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada faz a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ou seja, eram pessoas que estavam sobre a proteção dele, porque quando a pessoa passa a noite na casa de um judeu,
o dono da casa é responsável por essa pessoa. Então, por ele ser responsável, ele não poderia deixar ninguém fazer mal àquelas pessoas. Então, isso era também um costume deles, tá bom? Continuando. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo, falando de Ló, né? Que Ló estava querendo ser juiz de tudo. Ele era estrangeiro, foi lá habitar e estava querendo cuidar de tudo. Para você ver o tamanho da situação que esse povo estava vivendo em Sodoma e Gomorra. Aí você já entende por que Deus queria destruir essa cidade, né? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Olha que coisa horrível. Quanta destruição esse povo estava pensando, né? Quanta destruição tinha no pensamento desse povo. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximando-se para arrombar a porta. Lembra que lá no curso de parábolas, não sei não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente ainda vai falar sobre essa palavra arrombar a porta, tá bom? E vocês vão entender bastante sobre essa palavra arrombar a porta. Arrombar é coisa de violência mesmo, tá? Violência. Então, eles avançaram para tentar arrombar a porta, porque queriam pegar aqueles homens. Aqueles homens, porém, estenderam as tuas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, desta maneira que se cansaram para achar a porta. Então, disseram aqueles homens a Ló, tens algum mais aqui? Aí ele fala, teu genro, teus filhos e filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Aqui os anjos já estavam falando para ele, olha, sai fora daqui porque vai acontecer uma catástrofe aqui nessa cidade, vai ser destruída essa cidade. Se você tem mais filho aqui, se você tem mais parente aqui, tira todo mundo dessa cidade porque Deus vai mandar fogo do céu. Então vamos continuar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, ele tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as tuas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros, que também estava tudo no carnal. Continuando. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas, e sai filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aquele homem lhe pegaram pela mão e pelas mãos das suas mulheres e das suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Continuando. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti. Vou repetir. Não olhe para trás de ti. E não pares em toda esta campina. Escape, vá para lá, para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes, ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Me engrandecestes a tua misericórdia, que em mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que, porventura, não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Então, escapar para lá, não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhes, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiver ali chegando. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Então, ali é uma cidadezinha pequena, a cidade de Zoar, onde o Ló, né, que é o parente de Abraão, ele foi para essa cidade para que ele não morresse, porque Sodoma e Gomorra, ela iria ser destruída. Quem lembra aqui que nós lemos lá atrás que ele se separou
de Abraão, quando ele se Abraão, ele falou assim, eu vou para aquele lugar, que ele olhou, né, com o olho gordo, e falou, eu vou para aquele lugar, porque aquele lugar vai ser assim, assado. Gente, não é o lugar que interfere, é você. É você, é interno, é o teu coração, é o quanto você está voltado para Deus. O local, querida, não vai mudar nada se você estiver por dentro podre. Se você estiver por dentro sem entender a palavra de Deus, sem reconhecer Deus como seu Salvador, não adianta, o lugar vai permanecer o mesmo. Então, somos nós que precisamos melhorar e mudar. Amém? Continuando. Saiu o sol, perdão, vamos lá. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, todas aquelas campinas e todos os moradores daquelas cidades, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló fez o quê, gente? O que a mulher de Ló fez? Primeira coisa que eu quero falar, desobediência. O Senhor deu um envio. E o Senhor deu uma direção. Falou para ela, não olha para trás. Falou para a família, né? Não olha para trás. Ela olhou para trás. Segundo lugar, por que ela olhou para trás? Saudade de coisas, saudade de situações, né? Isso a gente não pode fazer. Nada volta atrás. A gente precisa caminhar para frente. Para de ficar olhando para aquilo que é passado, olha para frente, amém? Terceira coisa que eu quero falar também, destacar nessa situação, dela olhar para trás. Curiosidade. Para de mexer em coisa que não é para você mexer, porque um ditado popular que fala assim, quem muito procura acha, não é? Para de ficar olhando coisas que não é para você olhar, você não vai se alimentar disso. Tá trazendo algum benefício para a tua vida? Não? Então para, porque isso vai te destruir. Então, não faz mais isso, ok? Então, aqui, olhou para trás e ficou, se transformou em uma estátua de sal. Ou seja, ela ficou paralisada, né? De sal, ela não prestou para mais nada. Vamos lá. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar aonde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha, ou seja, não tinha mais o que fazer. Deus fez o que ele falou que ia fazer. Então, não adiantava voltar, não adianta fazer nada. É uma nova vida, é uma nova situação. Então, em nome de Jesus, recebe essa direção. É uma nova vida, é uma nova situação, é um novo mover, é isso que o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Amém? Esquece o passado. Continuando. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades das campinas, lembrou-se Deus de Abraão. Olha, Deus se lembra de você. Amém? Então, não pense que Deus esqueceu de você, não, porque ele não esqueceu. Se ele está em silêncio, agradece, porque o silêncio de Deus também é resposta. E tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló a Zoar e habitou no monte. E as suas duas filhas com ele. Por quê? Temia habitar em Zoar e habitou numa caverna. E ele e as suas duas filhas. Então, a primogênita disse à menor, olha isso, vai vendo. Nosso pai, ele já é velho, e não há homem na terra que entre a nós. Segundo o costume de toda a terra, lá vai começar a maldição de novo. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Continuando. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes, dá até vergonha, né, de ler uma palavra dessa, assim, pensando, né, na situação. Deles de beber vinho também a esta noite. E então, entre tu, deita-te com ele para que em vida conserves a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Na verdade, preservar a descendência naquela época era algo muito importante. Era algo, assim, fundamental. Uma pessoa sem descendência era uma pessoa isolada de tudo, sabe?
ela precisava ter descendentes, mas não era para chegar nessa situação. E conheceram as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho que se chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho que se chamou-lhe Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Então, querida, você vê que essa história de Sodoma e Gomorra rendeu, né? Teve muitas situações, muitos conselhos, muitos detalhes, riquezas de detalhes nessa palavra em apenas um capítulo. E nós podemos entender bastante o direcionamento de Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer, Ele faz, né? Ele tem misericórdia de nós, principalmente quando nós somos justos. Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele deseja fazer com que nós sejamos uma nação próspera, uma nação de bênçãos, uma nação que reconheça-o como Senhor e Salvador. Então, é isso, é muito importante. E eu deixei uma mensagem para vocês também no finalzinho aqui desse estudo que fala assim: quando o Senhor te der uma orientação, uma direção ou um envio, não olhe para trás, queridas. Não olhe para trás. Recebeu a direção do Senhor? Está desorientada? Busca a Bíblia. Recebeu a direção do Senhor? Não sabe como fazer? Busca a palavra de Deus. Recebeu o envio do Senhor? Não sabe o que fazer? Busca a palavra de Deus, mas não olha para trás. A Bíblia fala que aqueles que colocam a mão no arado, ele não pode retroceder. Amém? Se você já colocou as mãos no arado, não retroceda. Não volte para trás. Se você tomou uma decisão, também não volte para trás. Continue, porque senão você vai se atrasar. Você vai continuar andando para trás. Ande para frente, caminha para frente, minha filha. Em nome de Jesus. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje. Gênesis capítulo 19. E amanhã eu volto com Gênesis capítulo 20, que é outra maravilha que nós iremos ler. E nós já estamos quase chegando no final de Gênesis, hein? Vamos lá? Comenta aqui embaixo seu desafio cumprido. Curte esse vídeo e fala um pouquinho sobre aquilo que você entendeu nesta palavra, tá bom? Te amo, Jesus. Beijo da pastora, fica com Deus e até amanhã.